Existe uma diferença, sim, entre língua e linguagem, sendo que a linguagem é um sistema de signos compostos por uma cultura em comum. Então, a gente fala, por exemplo, o inglês americano, o inglês britânico, o inglês irlandês, mas ainda assim estamos falando de inglês. Então, apesar das suas variáveis, nós temos uma língua em comum. Isso é língua, ao mesmo jeito que acontece aqui com o português da Madeira, o português do Brasil, o português dos países palopes, os que falam a língua portuguesa na África. Então, a gente tem dentro da linguagem um sistema comum entre os falantes e isso se dá à língua, o que é diferente quando eu falo de linguagem no campo de expressão. Tudo que eu estou fazendo aqui é linguagem. A forma como eu estou me posicionando, as mãos para gesticular, minhas expressões faciais são linguagem. Mas ainda assim também é um sistema comum para nós de uma mesma cultura. Por exemplo, se eu fizer assim, você sabe que eu estou fazendo um coração. Então isso é linguagem para a gente e se você pensar em outros sistemas de símbolo, a gente tem nos doramas coreanos, por exemplo, esse sinal para representar um coração. Então, para eles, os sinais são uns, para nós são outros. E em várias culturas, alguns dedos que a gente usa na mão para fazer algum xingamento, por exemplo, também significam outras coisas. Eu acho que essa é a maior diferença entre língua e linguagem. A fala começa pequena, entre risos, tropeços e invenções. Antes de acertar, a gente sente, e a infância vira língua. Sim, eu não sabia falar meu nome. Eu tinha a língua presa e até lembro de uma história quando eu estava na escola e graças a Deus eu caía sempre com a minha prima. E eu não sabia pronunciar o Jorge, e eu sempre falava errado. E era motivo de muita risada e muita coisa assim. E elas sempre me ajudavam na hora da apresentação na escola, na sala de aula. Os professores perguntavam o nome de cada um e ela sentava do meu lado justamente para falar meu nome na hora. Então era uma coisa que me vem muito à mente assim. Eu sempre fui de assistir muito TV e sempre gostei muito de livros infantis. Acredito que nisso eu aprendi muitas palavras. E quando eu era criança, eu sei que sempre quando eu falava de animais, meu animal preferido era um elefante. Sempre gostei de animais grandes e quando eu era criança eu não chamava elefante, chamava lelefante. Essa é a única coisa que minha família sempre fala que eu dizia quando era criança. Eu lembro que eu falei pai e minha mãe ficou muito nervosa. Porque ela disse que me carregou 9 meses para falar o nome dele primeiro. Antena. Em vez de falar antena, eu falava antena. Durante muito tempo. Em casa é muito diverso, porque minha família é do Nordeste, minha mãe é de Recife e meu pai é de Brasília. E Brasília, como foi feito por várias pessoas do Brasil todo, então tem gente de todos os estados lá. Então eu aprendi todas as coisas, todos os sotaques lá em casa. Então eu aprendi as coisas de Brasília, que era falar véi, que lá fala tudo isso, não sei o que, véi. Mas também aprendi as coisas para falar igual minha mãe no Nordeste. Foi bem diverso. Olha, eu fui uma criança muito levada, então assim, eu não me lembro. Tipo, eu sei que eu fui uma criança muito levada, mas são muito poucos assim que minha mãe fala e conta de como eu fui quando criança. Eu sempre copiei várias frases das pessoas ao meu redor, sotaque, essas coisas. Então eu acho que eu não tenho uma palavra em si que eu falo e vão lembrar exatamente de mim. Não lembro da primeira palavra. Eu lembro da primeira palavra que eu li. Mas eu lembro que lá em Pernambuco tem uma companhia de ônibus estadual e municipal. E a marca é Borborema. Aí eu lembro que eu estava dentro do ônibus, de fora, e eu li a palavra toda, pela primeira vez certa. Mas a primeira palavra que eu falei, não. Sim, uma das primeiras palavras era casa. Por muito tempo eu falava caça.
por causa da pronúncia do S. Eu achava que o S era igual para tudo. E aí eu só repetia a forma como eu lia na leitura labial. E aí eu percebi que não era caça. Aí minha mãe um dia, mesmo depois de velho, assim, na minha adolescência mesmo, ela falou, olha, não é caça, é casa. Aí porque não fala pra mim o tempo todo, mas bem, certo. Sim, nós temos uma expressão no norte que é muito olha já. Tipo, pra tudo, é como se fosse o pronto, ok. E é algo que eu não consegui perder, por exemplo, e todo mundo acha engraçado até hoje, mesmo já morando fora do Brasil já há um tempo. Acho que com certeza deve ter sido trem. Porque trem a gente usa pra tudo em Minas Gerais. É trem de cá, trem de lá, então acho que com certeza foi trem. Trem significa tudo, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, tipo, eu tô comendo esse trem, tô fazendo esse trem, ou chama esse trem pra mim. E acho que Minas Gerais tem uma ligação muito forte com o trem, então acho que o trem tá muito presente, inclusive, no nosso dialeto popular, assim. Eu acho que a gente tem um problema em Minas Gerais que a gente come todos os L's, então problema é problema, e tudo no diminutivo, então a gente come todos os finais das palavras e tira todos os L's, então acho que é um jeito muito específico, assim, que o povo fala. Então, com certeza, o jeito específico era falar sem L. Problema, que mais? Acho que todas as palavras que tem L a gente tirava, assim. Então, também tem essa questão de conviver com pessoas mais velhas e também ter um dialeto que era um pouco mais antigo e um tanto mais arcaico, assim. Então, não era uma linguagem tão formal, era um contexto mais do dia a dia, de pessoas que falam coisas do jeito delas e criam a sua própria linguagem. Recordo, não me recordo, mas eu acho que deve ter sido bar. Falava máquina e falava mânica. E daí pegou a onda, mas depois eu fui ajeitando. Bar, capaz, em casa, na família, assim, não me recordo. Eu aprendia bastante em casa, né, com meus pais. Quando a gente ia para outro estado, como a gente passava as férias normalmente em outro estado, também acabava aprendendo ali na faculdade não, na escola. E a minha família, por parte de pai, é do interior, então tinha uma diferença linguística ali também. Em termos de linguagem e língua, a infância é importante no sentido socioafetivo, emocional, político, econômico. Aqui, a língua, ela, pra gente do senso comum, ela não é mais vista como política, mas aquele indivíduo inserido num espaço dentro de um ambiente economicamente ou não mais desenvolvido ou menos desenvolvido, tem dentro da língua e da linguagem recursos abundantes ou recursos de escassez. Então, é importante a gente olhar para esse desenvolvimento na infância também como político, também como econômico, também como algo a ser engajado e desenvolvido, porque acaba que você leva esse campo linguístico e intertextual para o resto da vida. Então, nesse episódio aqui, eu acho que é importante a gente pensar também na questão do sotaque, nas expressões regionais, tudo isso é criado nesse momento. E todos os fatores empíricos da vida social de uma pessoa vão resultar nesses pontos.